Eu assisti o filme Forrest Gump. O personagem ele é encantador, o filme é encantador. Eu reparei que quando uma pessoa é pega em alguma mentira, as pessoas querem taxar de Forrest Gump, mas ele não era mentiroso. Ele era contador de história, ele contava histórias. E em um determinado momento ele falou: "Você quer ver a foto da pessoa que eu estou falando?" Ele mostra a foto do personagem que ele estava contando, que foi sócio dele num barco de pesca de camarão. Ele era o capitão do barco e o outro que não tinha as pernas era o imediato dele, o ajudante dele, né? E no filme já começa com uma criança diferente, muito quieta, e tinha um problema de deficiência na coluna. Ele tinha as pernas fortes, mas a coluna dele parecia um ponto de interrogação assim. E ele tinha que usar um aparelho nas pernas, como a gente via antigamente, quando havia paralisia infantil, uma doença que foi erradicada no Brasil com a vacina. E hoje em dia se fala que muita gente não querendo tomar vacina porque acha que tem um chip implantado, que vão as pessoas que tomarem vacinas vão virar macaco, virar jacaré, virar dragão. Então é muito complicado hoje em dia que ao invés de evoluir, as pessoas involuíram. Quem tem a minha idade, eu tenho 57, quem tem a minha idade sabe que 47 anos atrás, 50 anos atrás, 60 anos atrás, as pessoas andavam com aparelhagem de ferro nas pernas porque era acometido de paralisia infantil. Mas hoje não acontece mais isso, nunca mais ninguém viu as crianças com aparelhagem na perna. E continuando com o filme, ele ele tinha uma inteligência abaixo da média, muito abaixo, porque ele não foi aceito na escola normal, porque a inteligência dele era abaixo de 80. E para ser aceito tinha que ter 80, ele tinha 75. A medição do QI dele era abaixo do mínimo necessário para se frequentar a escola. Então ele teria que ir para uma escola especial. E a mãe dele investia nele, a mãe dele falou: por causa desses 5 aí não vai, ele não vai, meu filho não vai ser taxado de anormal. E a mãe dele andou com ele para todo lado para buscar o melhor para o filho dela. E ela: não aceite que você seja considerado anormal. E você não é idiota. Idiota é aquele que faz idiotice. E idiotices ele não fazia. E ele conquistou um lugar no mundo acima da média. Ele virou um multimilionário porque o acaso o protegeu. Eu e você não devemos ficar esperando pelo acaso, tipo, Deus proverá, se eu der a sorte, se eu for olhando para o chão eu vou achar uma nota de 100, porque eu já vi isso de gente considerada normal. Eu estava sem nada, então eu fiquei olhando para o chão para ver se eu encontrava uma nota de 100. Mas nós não devemos contar com essas coisas. E ele foi, e na medida do acaso, ele conquistou coisas inimagináveis. E como eu falei para você, ele vai ficar multimilionário na pesca de camarão, porque houve uma tempestade que destruiu todos os barcos, menos o dele, porque o dele, por acaso,
estava lá no meio da tempestade e quem estava ancorado foi destruído. E lá no meio da tempestade, o imediato dele virou um doido que estava lá em cima e desafiando Deus. E aí eles se salvaram da tempestade e aí só tinha um barco para pescar camarão. Adivinha quem? Forrest Gump. E ali veio negociações sem limite, só ele tinha. Até que se reconstruíssem os barcos para pescar camarões, só ele pescava, só ele vendia, só ele fazia negócio. E o filme tem mais de 2 horas, são 2 horas e 20, e você vai descobrir uma coisa, que a Bíblia diz que até os loucos se acertarão com o caminho, e ele se acertou, porque se o transtorno dele fosse uma loucura, isso não foi levado em consideração, porque ele se acertou direitinho com o caminho certo, sem precisar fazer o que é errado. E tem gente com o QI muito avançado fazendo besteira e perdendo seus direitos de cidadão. E outra coisa, Deus escolheu esconder tesouros em potes de barro. Se o pote de barro é desvalorizado, dentro dele Deus escolheu colocar tesouros. E ali tinha um tesouro inestimável, incalculável. Ele tinha também uma paixão, e a paixão dele era uma menina da infância que cresceu, mas ela escolheu uma vida de trabalho sexual e de liberdade da alma para esconder algum sofrimento que ela teve na infância. Ele, apaixonado por ela, ela olhava para ele e falava: não é isso que eu quero para minha vida. Então ela sempre se aproximava dele e de novo ela escapava. Se aproximava e escapava. Um dia ela, com toda a sabedoria e malícia dela, ela conseguiu tirar alguma coisa dele. Tirou e foi embora. Depois ela se aproxima de novo, ela fala que o que ela tirou dele gerou. Ela mostra para ele: esse menino é seu e tem o mesmo nome que o seu. Eu estou doente de um vírus que é um mistério. Porque naquela época do filme, na década de 90, era mesmo um mistério, um vírus que apareceu. E aí, ela logo em seguida, ela termina aqui na Terra a missão dela. E ele teve com quem se preocupar: um filho que foi gerado de uma forma que ele se surpreendeu quando aconteceu, e ele pergunta: puxa vida, o menino não tem o mesmo problema que eu, de coeficiente baixo? Não tem. Aliás, ele é muito esperto. E ali ele teve com que se ocupar, fazer a comida da criança, colocar no ônibus para ir para a escola, e aí preencheu a vida dele. E o filme, por isso que eu digo, encantador.